Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de maio de 2026. E nas quintas-feiras, nesse horário das 4 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Tá? Uma obra maravilhosa que já está terminando, né? E assim que ela acabar, ó, vamos começar a estudar esse livro aqui, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Bem, nós estamos estudando o capítulo 20, que trata das atividades paralelas e complementares. Hoje vamos estudar o caso número 4, que o Hermínio agora está trazendo alguns casos, né, que chegaram ao grupo mediúnico dele para análise, né? A família buscando uma resposta para o problema do seu ente querido. Então, escrevia aquela carta, entregava para o Hermínio, ele levava a mensagem para a equipe espiritual e a equipe espiritual fazia uma análise daquela situação. Mas antes de nós começarmos aqui o estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer as bênçãos recebidas, agradecer a Francisco de Assis, que abre as portas dessa casa para todos nós estudarmos, para que possamos realmente aprender um pouco mais, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, para nos ajudarmos na nossa caminhada, né? Para que nós possamos nos tornarmos espíritos melhores e nos prepararmos para auxiliar o Mestre Jesus nessa seara que é tão grande, mas que tem poucos trabalhadores, mas que precisa de trabalhadores bem qualificados nas questões do Evangelho. Que todos nós possamos, né, nos prepararmos adequadamente, mas também vamos pedir a Deus que abençoe nossa família, nossos vizinhos, amigos, toda essa comunidade e principalmente aqueles irmãos que estão precisando, porque há muita gente precisando de atenção, de carinho, de uma palavra de conforto, de amparo, da misericórdia do Pai. Há muitos sofredores no nosso planeta, né? E muito perto de nós também. Então, que nós possamos estender o nosso olhar, o nosso pensamento, as nossas preces para esses irmãos mais sofridos que estão à nossa volta e rogar ao Pai bênçãos para eles. Rogar a compaixão do Pai para esses irmãos, porque esse é o trabalho que nós temos que fazer. Como disse Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Só assim nós iremos crescer, só assim seremos verdadeiramente felizes, só assim estaremos seguindo o exemplo de Jesus. Então, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensinou no seu Evangelho. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que possamos continuar na nossa caminhada. Eu vou mais uma vez falar aqui, que eu não tinha falado antes, né? Eu falei apenas hoje. Hoje nós não teremos o curso da Amélia Rodrigues, mas nesse horário do curso da Amélia Rodrigues, nós vamos realizar a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas. Então, a irradiação começa às 17h40. Bom, 17h40. Essa irradiação, normalmente, ela é muito curta, 15, 20 minutos. Se algum de vocês, meus irmãos, que estudam na nossa casa, que assistem às palestras, desejarem participar, basta, no horário das 17h40, acionar o link e participar. O que a gente pede é o quê? Assiduidade, tá? Que toda semana possa estar presente nas reuniões para os nossos irmãos suicidas. E ela é feita assim online, tá? Então, que Deus abençoe todos nós. Vamos lá. Diversidade dos carismas, capítulo 20, caso número 4. Como eu falei, Hermínio está apresentando os casos que são levados a ele para consulta com o plano espiritual. Então, ele vai dizer aqui: outra pessoa muito bem dotada, tanto de recursos mediúnicos como de capacidade de traduzir na psicografia
o pensamento dos espíritos que a procuram, né? Então, ele está falando aqui de uma outra moça. É o caso de uma médium, né? É o caso de uma outra pessoa que tem uma capacidade muito grande de recursos mediúnicos, como também é uma ótima psicógrafa. Encontramos nesta moça a mesma dificuldade em adaptar-se a grupos mediúnicos, que vai abandonando sucessivamente, depois de algumas tentativas de adaptação. Como o caso, né, número 3 ou número 2, né, ele trouxe também o caso de uma moça, né? Era uma moça que também, uma médium, que também tinha dificuldades. E ele aqui está trazendo um outro caso de uma outra médium. E aí ele diz aqui sobre ela, que essa moça, ela entrava num grupo, ficava um tempo, saía. Entrava no outro grupo, ficava um tempo, saía. Não conseguia se adaptar aos grupos mediúnicos. Às vezes a gente encontra casos assim na nossa casa espírita, né? Chega uma pessoa, aí fica um tempo num curso, abandona, aí consegue vaga para trabalhar num certo departamento da casa, ou da mesa mediúnica, ou na radiação, ou no passe, ou no atendimento fraterno, ou no tratamento. Fica um pouco e sai. Ah, não sei, eu não consegui me adaptar. E a pessoa fica pulando de trabalho em trabalho dentro da casa espírita, até que chega um certo tempo que ela vai embora. Aí vai para outra casa espírita, e nessa outra casa espírita acontece a mesma coisa. Então, ele diz aqui: há uma insatisfação permanente, um desejo de definir melhor o tipo de mediunidade, quando isso deve ser deixado, tanto quanto possível, aos próprios espíritos, como assinala Kardec. Parece um tanto preocupada com mensagens de teor filosófico ou poético, para os quais tem condições, obviamente, em prejuízo de tarefas mais humildes, de serviço puro e simples ao próximo. Quer dizer, ela está muito preocupada em receber belas mensagens, em receber mensagens de teor filosófico, de teor poético, e deixa de lado oportunidades de fazer um trabalho para atender, né, pessoas mais humildes, fazer tarefas, realizar mais tarefas mais humildes, de serviço puro e simples ao próximo. Já aconteceu há uns anos atrás, né, um caso interessante, quando eu estava dirigindo mesa mediúnica, de um companheiro. Eu tinha lá o meu grupo, né, era a mesa número 1, os médios, os doutrinadores, e um dia nós começamos a fazer rodando, né? Trazendo companheiros de outras mesas para fazer troca, né? De repente, um doutrinador saía de uma mesa e ia fazer um trabalho temporário, ia ficar uma semana na outra mesa, da outra mesa vinha para a minha, para os doutrinadores poderem visitar várias mesas e conhecer o trabalho que era feito nas outras mesas. E, certa vez, né, um companheiro, ele, ao participar da doutrinação na minha mesa, naquela noite especial, né, chegaram alguns espíritos que tinham certas posições, né, quando encarnados, tinham sido pessoas de destaque dentro da filosofia, do direito, aquela coisa toda. E os doutrinadores, eu tinha doutrinadores muito bem preparados, né? E houve uma conversa, né, entre os doutrinadores e esses espíritos, que era sabe, aquela conversa onde os espíritos se apresentavam, né, falavam como eles eram, aquela coisa toda, e ficou aquela conversa do doutrinador com eles, podemos dizer assim, né, num certo nível elevado, porque os espíritos eram espíritos com bastante conhecimento. E para terminar a reunião, esse companheiro, né? Eu estou dizendo esse companheiro, não quero identificar se era homem ou mulher, podia ser uma mulher, tá? Quando eu estou falando esse companheiro, eu estou colocando um sentido plural. Pode ter sido uma companheira ou um companheiro, um doutrinador ou uma doutrinadora. Eu estou dizendo, esse companheiro
mas pode ter sido um homem com uma mulher. Só para não dizer, foi um homem, não. Pode ter sido uma mulher. E nós tínhamos doutrinadoras também. E aí esse companheiro veio conversar comigo ao final do reunião. Veio me pedir se eu não poderia convidá-lo a integrar o meu grupo, a equipe da minha mesa mediúnica. Na época, eu tinha uma doutrinadora que era a Verinha Eckert, e tinha o Paulo Brandão também, e tinha outra pessoa também, a Márcia, um negócio assim. Né? E ele veio me pedir. Ele queria sair, né? Esse companheiro ou companheira, sair da mesa dele e vir para a nossa mesa. E aí eu perguntei para ele por quê. Estava havendo alguma. Já que eu dirigia o grupo, né? O grupo mediúnico da casa, todas as 7 mesas, e eu perguntei por que você estava vendo. Ele disse: não, é porque na nossa mesa mediúnica, a maioria dos espíritos que se apresentam são espíritos muito humildes, muito humildes. E aqui, nessa mesa, nós também recebemos espíritos assim. Mas aquela noite calhou da gente receber esses espíritos que tinham, né, certo conhecimento, que são os mais difíceis até da gente conversar. E ele disse que ele tinha visto na nossa mesa espíritos que tinham certo, né? E ele queria doutrinar esses espíritos para poder, entendeu? Manter a conversa de alto nível com os espíritos. E ele estava cansado, porque na nossa mesa mediúnica só tinha espírito sofredor. Na mesa mediúnica que ele trabalhava, só chegava espírito sofredor. Entendeu? E ele estava cansado de doutrinar espírito sofredor. Ele queria doutrinar espíritos com uma certa envergadura, né, para poder manter um diálogo assim, né? Entendeu? Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Às vezes tem essas coisas. Tem um palestrante espírita que eu gosto muito, ele tem muito conhecimento evangélico. Ele conta também um caso desse, que aconteceu com ele, que ele ainda era jovem, estava começando, né? Mas ele sempre teve um profundo conhecimento do evangelho. E um dia ele estava doutrinando quando chegou um espírito da mesa mediúnica dele, que tinha sido um grande doutor da igreja, um espírito que tinha o conhecimento de Bíblia, de Jesus, de Evangelho, fantástico. E ele também tinha, ele também era um grande conhecedor do Evangelho. E o espírito começou a conversar com ele, e ele começou a fazer um duelo com o espírito. O espírito colocava uma situação para ele, e ele rebatia esse espírito com outra passagem do Evangelho. E aí o espírito respondia a ele com outra passagem do Evangelho. E assim eles ficavam num duelo, mostrando o espírito e ele, doutrinador, o conhecimento que eles tinham. Quer dizer, se exibindo, entendeu? Fazendo aquele duelo de conhecimento. Até que um companheiro da mesa, que era um doutrinador mais antigo, cutucou ele durante aquele debate, que tinha virado um debate entre eles. E cutucou ele, ele olhou para o companheiro, que estava até interrompendo ele, e o companheiro falou para ele: cala a boca. E aí ele ficou chocado, né? Que o companheiro era o companheiro mais velho, e ele ficou assim, meio chocado, e aí ele ficou calado. Aí entrou um outro doutrinador que cortou o assunto e encerrou. E depois o companheiro falou para ele: você estava num debate aqui na mesa. Aqui não é para debater, aqui não é para a gente demonstrar cultura, não é para a gente mostrar a nossa vaidade, é para conversar com os espíritos, tentar esclarecer. E aí ele disse que ele entendeu o que ele estava fazendo. Ele estava cheio de vaidade, porque ele era realmente, e até hoje, um profundo conhecedor do Evangelho, mas ele estava ali debatendo com o espírito, para aquela coisa, vamos apostar quem sabe mais. E com isso, a situação, né, o clima, a vibração estava acabando, estava desorganizando, desequilibrando o trabalho. Então, ele fez um grande aprendizado aquela noite. E não é para isso o trabalho, para você ficar mostrando a sua capacidade, seu conhecimento, debatendo com o espírito, para ver quem sabe mais, quem tem mais capacidade.
No caso aqui, da nossa companheira, olha o que ele diz aqui, que ela, que é uma boa psicógrafa, parece um tanto preocupada com mensagem de teor filosófico ou poético. Esse é o interesse dela, é psicografar mensagens desse nível, para as quais tem condições, obviamente. Mas aí ele coloca o negócio. Ela se preocupa em fazer esse tipo de trabalho em prejuízo de tarefas mais humildes, de serviço puro e simples ao próximo. Então, ela está deixando de lado o atendimento aos mais simples, aos mais necessitados, que é uma tarefa muito mais importante, para dar ensejo a trazer do plano espiritual mensagens filosóficas, poéticas, que têm sua validade e que ela tem capacidade, mas deixando de lado o atendimento aos nossos irmãos mais necessitados. Aí ele continua aqui. Não se trata, contudo, de orgulho, pois é dotada de bom coração e ajuda com prazer os que sofrem. São muitos os problemas psicossomáticos, talvez pela mesma razão, da pessoa do caso número 3, caso que nós estudamos aqui, né? É o caso número 3, que é uma entidade que atravessa problemas normais dentro do seu quadro provacional, né? Ela tem dificuldade de expressar a mediunidade dela, porque no passado ela foi uma médium que tinha grandes faculdades mediúnicas, mas não usou com equilíbrio. E agora ela bloqueou e não consegue fazer o trabalho. Então, ele diz que o caso dessa médium aqui talvez seja parecido. Reparar que, quando ele fala aqui, ele usa muito o termo entidade. Essas entidades que ele está se referindo aqui são os encarnados, que buscam um atendimento fraterno ou que a família vai buscar um atendimento fraterno. Então, às vezes, é que nem tem no CO atendimento espiritual, né? Para aquelas pessoas que chegam. Às vezes a família, teu filho, teu pai, tua mãe, que está passando dificuldade. Procurava esse grupo do Hermínio, narrava para ele o problema daquele ente querido, e ele pediu um tempo, ele consultava a espiritualidade, né? Porque ele tinha esse grupo na casa dele, sobre aquela pessoa, e a espiritualidade mandava a resposta através de uma carta. Então, os encarnados que estão com problema, que a família ou o próprio encarnado vai pedir ajuda, o plano espiritual chama de entidade. Tá? Então, a entidade aqui é o encarnado que tem problema. E essa médium é também chamada de entidade, como todos os casos. Por isso que ele diz aqui, né? Aí ele fala: este foi um caso em, em que, em vez do orientador habitual, compareceu outro espírito, aliás, de elevada condição evolutiva e que se identificou. Então, na hora que o grupo, evocou a equipe espiritual para falar dessa moça, que eles chamam de entidade, não veio o orientador habitual dela, veio um outro espírito para falar sobre a problemática dessa irmã, né? Aí esse outro espírito, que era de elevada condição evolutiva e que se identificou, vai dizer assim: ó doce e suave mecanismo do tempo. Começou ele. Assim é que aqueles que se amaram e serviram em nome de Deus sempre voltam a encontrar-se. A eternidade a todos traz aconchegados, tornando o tempo, ora, sincopado na terra. Na terra fantasma, que se esfumaça tão logo transcenda-se os limites da matéria. Minha filha, dois pontos. Há muito esperava eu, quer dizer, esta moça reencarnada que traz esses problemas mediúnicos com ela e que foi buscar ajuda com o Hermínio, é alguém muito querido dessa entidade. Por isso, ele se apresenta no lugar do orientador espiritual dela, porque o certo seria que o orientador espiritual viesse falar da moça, né?
Mas veio essa entidade que foi parente dela, alguém ligado a ela do passado. Então ele diz: minha filha, há muito esperava eu a oportunidade de poder falar. Você tem compromisso, sim, mas não deve temê-lo. No passado de sombras da humanidade, ninguém há que possa orgulhar-se de não ter errado. Todos nós passamos por experiências fascinantes que poderiam ter nos alçado à glória do bem e, no entanto, perdemos por menosprezar a oportunidade. Eu estou lembrando aqui, nesse momento, me veio a lembrança de alguém. Quem? O senador Públio Lentulus. Lembra? Emmanuel. Há 2000 anos atrás, Emmanuel teve uma grande oportunidade. Todo mundo está lembrado disso. Ele, como senador, né, eu estava até olhando aqui, né, o livro. Ai, esse livro aqui, quem não conhece, tá? Deixa eu pegar aqui na minha estante. Há 2000 anos. A história está narrada nesse livro. Há 2000 anos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus foi procurar Jesus. Ele foi à noite, escondido pelas vielas, porque, para ele, um senador romano, um homem vaidoso, não ficava bem encontrar Jesus, que não era bem quisto pelos doutores da lei, é a, para pedir a Jesus que o fizesse o quê? Auxiliasse a filha dele muito amada, que estava muito doente. Então, se a mulher dele era cristã, a mulher do senador Publio Lentulus, e ele ficou sabendo, através dela, dos poderes de cura de Jesus. E ele acreditou, porque você só vai procurar uma coisa assim se você acredita. Ele acreditou. Como ele acreditou, ele foi procurar, né? Ele foi procurar Jesus à noite, lá escondido, e falou para Jesus que a filha dele estava muito doente e pediu a Jesus que curasse a filha dele, né? Jesus curou a filha dele. Jesus disse para ele, Jesus ouviu tudo que ele tinha dito, né? E depois Jesus disse para ele que ele fosse para casa sossegado, né? E que tudo estava bem, né? Eu achei um pedaço. Vou ler só um pedacinho. É, quando diz assim, Jesus diz para ele, né? Vale a pena. Deixa eu só ver aqui. Ah, Jesus diz assim, ó. Soa para. Esse é o diálogo entre ele e Jesus. E Jesus diz assim para ele: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Jesus está dando um alerta para ele, olha só. Soa para teu espírito. Neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção dentro da eternidade. É o capítulo 5, o Messias de Nazaré. Então, Jesus está dizendo, olha, presta atenção nesse momento agora, que estamos dois aqui, né? Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça.
Públio, senador poderoso, senador da República Romana, era um poder que a gente não imagina. Eles estavam abaixo de César, entendeu? Acima deles só tinha o imperador. Olha o poder que eles tinham. Acima deles só o imperador. Então eles aqui. Públio fitou aquele homem, que era Jesus, extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade. Que credenciar lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? Como é que aquele profeta podia falar com ele, o senador romano, sobre humildade? Humildade. Que credenciaste esse profeta para falar com ele, um senador romano, sobre humildade? Para lhe falar assim, a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. E Jesus, para ele, senador romano, era um vassalo. Como esse homem do povo tinha coragem de se dirigir a um senador romano dessa maneira? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes, acreditava naquele momento, fossem imortais. Então ele lembra do império que ele serve. E ele pensa, quem é maior que Roma? Ninguém. Roma é imortal. Os poderes que nós temos aqui são imortais. Aí ele diz, todos os poderes do teu império são bem fracos, diz Jesus para ele. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aí Jesus olha para ele e diz assim: agora volta ao lar. Porque ele foi lá pedir a Jesus, né? A cura da filha. E Jesus para ele: agora volta ao lar. Consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus está dizendo para ele: a cura da tua filha, que você considera a maior alegria da sua vida, porque ele amava a filha demais, e a filha tinha muito apego a ele. A filha e ele eram unha e carne. Sabe aquela ligação de pai e filha? Era muito grande, diz o amigo espiritual. Acho que a filha é a reencarnação de um Chico, né? Mas a filha era mais ligada a ele do que a mãe. Então, ele amava a filha demais. E a filha amava muito a ele. Então, por isso que Jesus diz aqui: se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso que você está recebendo agora, esse presente, que é a cura da tua filha, representa um agravo de deveres para o teu coração. Diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, você vai receber essa bênção, mas essa bênção vai exigir de você mudança no seu comportamento.
entendeu? Mudança do seu comportamento. Você tem que, né, mostrar-se agradecido a Deus por essa bênção. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, desejou ir embora. Porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio, quer dizer, aquele local, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido, quer dizer, de Públio. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Então, ele até para pensar que Jesus seria um feiticeiro, porque ele pensa, também Roma não possuía seus feiticeiros, né? Então, quem sabe esse homem deveria ser também um feiticeiro. Então, quando Jesus diz para ele, se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria, quer dizer, a fé de quem? A fé da esposa, né? A fé que ele acreditou em Jesus, tanto que ele foi pediu. Esse era o desejo dele. Então, se isso foi concedido a ele, a cura da filha dele, Jesus disse para ele: não te esqueças que isso representa um agravo de deveres, quer dizer, uma série de deveres. Representa para você responsabilidades para o teu coração diante do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, ele deveria o quê? Começar o quê? A mudar o jeito dele de ser. Promover a sua transformação. Buscar conhecer os ensinos de Deus, que dera a ele essa bênção, que foi a cura do filho dele. Por isso, Jesus disse para ele: presta atenção nesse momento. E o que ele faz? Vira as costas, vai embora e não muda nada. E não muda nada. É aquele momento, aquela oportunidade que ele teve e que ele perdeu. Por isso que o amigo espiritual aqui disse assim para ele, né? Para a companheira aqui. Ele disse aqui, ó, mediunidade é bênção, instrumento educativo e regenerador da alma. Não se deve temê-la, nem dela orgulhar-se, muito menos considerá-la humilhante, de que se deve envergonhar. Servir é oportunidade única que ninguém deve desprezar. Não, acho que foi ontem, né? Peraí. Foi no parágrafo anterior. Ele disse: minha filha, há muito esperava eu a oportunidade de poder falar-lhe. Você tem compromisso, sim, mas não deve temê-lo. No passado de sombras da humanidade, esse passado de Emmanuel é um passado bem antigo, né? Tem 2000 anos. Nesse passado de sombras da humanidade, ninguém há que possa orgulhar-se de não ter errado. Todos nós passamos por experiências fascinantes que poderiam ter nos alçado à glória do bem. E, no entanto, perdemos por menosprezar a oportunidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos nós tivemos momentos cruciais na nossa vida. Momentos que poderíamos ter feito
a escolha certa, mas não fizemos essa escolha certa. Deixamos o tempo passar. Deixamos esse tempo passar. Perdemos, né, essa oportunidade. E hoje, nós estamos sofrendo, muitas vezes, pela oportunidade perdida, por deixarmos esse tempo passar. Foi o que ele falou para ele aqui. Todos nós passamos por experiências fascinantes, e essa experiência do Públio Lentulus foi fascinante, o encontro dele com Jesus, né? Que poderiam ter nos alçado à glória do bem. Imagina se o senador Públio Lentulus tivesse aceitado o convite de Jesus naquele momento. E, a partir daí, reunindo-se, a sua esposa, que era cristã, passasse a participar daqueles encontros com Jesus, né? Que muitas vezes eram feitos naquelas cavernas, no campo, e ali ele passasse a ouvir as preleções de Pedro, de Paulo, né? Que já estavam em Roma pregando, e dos outros discípulos. Olha como isso teria ajudado o senador para o futuro. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou. E aí o que aconteceu? Dor e sofrimento. A esposa foi morta pelos leões, foi presa como cristã, levada. E ele, a vida dele depois, foi um mar de sofrimento. Um mar de sofrimento. Ele é, no final da vida, quem não conhece a história, né, nem vou falar, quem quiser ler, leia. Né? E depois ele teve outras encarnações com muitas dificuldades. Porque talvez ele tenha deixado passar aquele momento que poderia ter feito que com certeza faria uma diferença imensa da vida dele, mas que ele não aceitou o convite de Jesus de seguir. É por isso que ela fala aqui, todos nós passamos por experiências fascinantes que poderiam ter nos alçado à glória do bem. E, no entanto, perdemos esses momentos, essas oportunidades, por menosprezar a oportunidade. Aí continua aqui o nosso irmão Hermínio de Miranda contando, né, a história dessa companheira aqui. Mediunidade é bênção. Mediunidade é bênção. Instrumento educativo, né? Mediunidade é bênção, instrumento educativo. E regenerador da alma. Lembra? Emmanuel, capítulo 11, item 11.2 do livro Emmanuel. Quem são os médiuns na sua generalidade? São espíritos que fracassaram, né? Desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Capítulo 11, item 11.2 do livro Emmanuel. É o caso da companheira aqui, né? Então, ele vai dizer, servir é oportunidade única que ninguém deve desprezar. Então, se você tem uma mediunidade, você deve procurar usar essa mediunidade para servir. Aí eu me lembro, né, de Jesus, no lava-pés. Eu vim para servir, não para ser servido. E ele se abaixa humildemente e vai lavar os pés dos seus discípulos. Então, você tem sérios as dificuldades que encontramos, diz ele, em nossas realizações pessoais foram lá colocadas por nós mesmos, através de atos menos dignos
em vidas anteriores. Então, essas dificuldades que a gente está enfrentando hoje aqui são dificuldades que nós mesmo criamos, ou nesta vida, ou em vidas anteriores. Né? Você tem sérios compromissos que não deve postergar, quer dizer, passar para frente. Não há justificativa para hesitações. Abrace com fé e carinho a bandeira de servir e passar. Servir e continuar caminhando. E avance para frente, agradecendo a divindade pela sua misericórdia. O Senhor, em reconhecendo nossos propósitos de bem servir e melhorar, nos dará o amparo necessário. Siga os passos do Cordeiro. Quem é o nosso mestre, o nosso guia? Jesus. Livro dos Espíritos, questão 625. Jesus. Siga os passos do Cordeiro. Seguir os passos, por quê? Porque ele é nosso guia. Siga os passos do Cordeiro, com alegria e destemor. Em outra oportunidade, voltaremos. Paz com o Senhor e o carinho de um amigo de outras eras. Então, um amigo do passado tomou o lugar ali do benfeitor espiritual, do orientador dela, para trazer para ela essa mensagem tão rica, né? E rica, consoladora e esclarecedora. Continuamos aqui no 5º parágrafo. Poderíamos nos alongar nos relatos, mas creio que a amostra é suficiente, diz Hermínio de Miranda, para uma avaliação do trabalho. É fácil de sentir a sua seriedade, a linguagem sóbria desse benfeitor, positiva e até severa, mas sempre amorosa e construtiva. Nada de soluções miraculosas. Próximo parágrafo, parágrafo 6. Nada de soluções miraculosas e mágicas, nem procedimentos estapafúrdios, como costurar a boca de um sapo. Não tem esse negócio assim? Vai lá, costura a boca de um sapo, né? Para conseguir essas coisas. Bota lá não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais lá. Aí ele vai dizer outras aqui, ó. É, nada de soluções miraculosas e mágicas, nem procedimentos estapafúrdios, como costurar a boca de um sapo, passar debaixo de uma escada à meia-noite, ou recitar orações poderosas para afugentar os males. Os problemas são os mesmos de sempre. Ele está querendo mostrar o quê? Que os nossos problemas são os mesmos de sempre. Não tem grande novidade, não. Quais são os nossos problemas? Equívocos e desvios no passado, emergindo hoje. Fazendo um resumo: orgulho, vaidade e egoísmo. É isso aí. Essa trilogia: orgulho, vaidade e egoísmo. A raiz de todos os nossos problemas são esses: equívocos e desvios no passado, emergindo hoje. O remédio também é o mesmo de sempre: trabalho, luta, tenacidade, aceitação, humildade. E aqui, relembrando Abigail, lembra? A noiva de Paulo. Um dia, quando ele estava muito triste, né? Porque ela já tinha morrido, ele estava passando por muitas dificuldades, ele estava aborrecido, e aí ele faz uma prece, aquela famosa, né? Senhor, o que que eu faço, né? E Abigail fala para ele: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Essa resposta é para todos nós. A resposta é sempre essa. Meu filho, ama, trabalha, espera, perdoa. E é o que Hermínio diz aqui, né?
que o remédio também é o mesmo de sempre. Trabalho, luta, tenacidade, aceitação, humildade. A cura final é possível. Ou, para dizer mais enfaticamente, é uma certeza. Quanto tempo vamos levar para consegui-la? Ah, isso é problema pessoal de cada um. Eu vou até recomendo a vocês, vamos envolver esse parágrafo número 6 aqui, porque é um parágrafo muito instrutivo. É um esclarecimento para todos nós, esse parágrafo sexto aqui. Falando que o nosso problema é o mesmo: orgulho, vaidade e egoísmo. Equívocos e desvio dos males. Os problemas são o mesmo para a humanidade. E o remédio também é o mesmo de sempre. Não adianta que não tem, sabe, não tem novidade, não tem milagre, não tem invencionice. O remédio é o mesmo: trabalho, luta, tenacidade, aceitação, humildade. É o ama, trabalha, espera e perdoa de Abigail para Saulo. Né? A cura final é possível, é uma certeza. Agora, quanto tempo os meus problemas vão se resolver? Ah, isso depende de cada um de nós. Como é que você vai caminhar? A passos lentos ou a passos largos? Deus não pode interferir, né? Vamos ao parágrafo 7º. Alguns desses casos, diz Hermínio de Miranda, foram acompanhados. Alguns casos eles deram continuidade, né, no atendimento. Outros perderam-se de vista. A pessoa recebeu a resposta da espiritualidade, foi embora, nunca mais voltou. Nem sempre se sabe do que aconteceu, mas é certo que nem todos se dispõem a tomar remédios recomendados, porque sabem que são amargos. Então, algumas pessoas, sabe, você vai, explica, meu filho, você tem que fazer isso, isso, isso. Meu filho, presta atenção. Meu filho, procura mudar o comportamento. Mas aquele filho, aquele amigo, aquela pessoa foi buscar a receita. Quando foi dada a receita para ela, ela olhou assim, deixa estar. Vira as costas, rasga a receita e vai a vida dele. E vai a vida dele. Não é assim? Por quê? Ah, não. Esse remédio é muito amargo. Deixa, deixa para lá. Deixa para lá. Assim é muita gente. E continua naquela mesma roda viva. Encarna, desencarna, com a mesma problemática. Porque se recusa a tomar um remédio, que achou que é amargo. Mas um dia ele vai ter que tomar. Só que talvez o remédio seja mais amargo ainda, porque ninguém vai ficar eternamente nesse círculo deletério. Ninguém vai ficar. Todos nós um dia temos que nos render, né? E aí ele vai dizer aqui, né? É, mas é certo que nem todos se dispõem a tomar remédios recomendados, porque sabem que são amargos. Não custa reiterar. Aí ele me diz assim: não custa repetir. Contudo, não há soluções mágicas. É o famoso amigo que diz assim: eu vou sair desse centro, que aqui a coisa é muito fraca. Eu vou procurar outro centro mais forte. Não há soluções mágicas. Não há centro mais forte. Tem de ser tudo trabalhado, conquistado, palmo a palmo, sofridamente, pois voltamos pelo mesmo caminho que fomos. Cair é fácil e rápido. Subir de novo é que é difícil, cansativo, penoso mesmo. Mas que fazer se a felicidade está do outro lado da montanha e não há passagens secretas para ela? Não há túneis para ela. Tem que subir a montanha. Se a felicidade está do outro lado e não tem passagem secreta para você passar da montanha por baixo, qual é a solução?
subir a montanha. Muita gente ignora, diz o Hermínio de Miranda, ou se esquece de que a felicidade final já é nossa. Como assim? Qual é o destino final de todos os espíritos criados por Deus? A felicidade. Porque um dia todos nós seremos espíritos puros. Acredite a gente ou não. Queiramos agora ou não. Mas esse é o destino de cada um de nós. Porque ninguém vai ficar para trás. Então a felicidade já é nossa. Já existe o lugar e já estão lá muitas das pessoas com as quais desejamos conviver, na paz imperturbável dos que venceram a si mesmos. Tudo aquilo é nosso. Só nos falta chegar lá, para a posse do que ninguém conseguirá nos tirar. Só basta botar o pé na estrada, porque o nosso prêmio está lá nos esperando. Maravilhoso isso, né? Agora, cabe a cada um botar o pé na estrada. Vamos para o 8º parágrafo. A demora, diz Hermínio, fica por nossa conta exclusiva. Quando os amigos maiores, em atenção aos nossos insistentes apelos, conseguem programar para nós uma vida de sacrifícios, solidão, trabalho árduo, mais iluminada pelo exercício de maravilhosas faculdades mediúnicas, ainda ficamos a hesitar e questionar. Mas logo eu, mediunidade, que é isso? Para quê? Poderia fazer outra coisa, como escrever poemas, pintar quadros, filosofar, poderia mesmo. Mas é que, quando a oportunidade nos foi concedida no passado, não nos demos bem. E por isso hoje queremos e não podemos. Lembra da Ivone? Ai, eu queria tanto ser pianista nessa vida. Ela teve oportunidades do passado que ela desprezou. Aí o que Charles diz para ela? Nessa atual encarnação, nada de piano para você. Nada de piano para você. Disse há pouco, diz Hermínio, que nem sempre sabemos dos resultados, mas às vezes sim. Agradeço, diz ele, profundamente as orientações recebidas. Escreve alguém. E vou procurar não desanimar mais. Deve ter sido alguém que foi buscar ajuda. O que houve comigo foi uma melhora muito grande, impulsionada por orientação anterior. E, de repente, a partir de dezembro, piorei, quando voltando quase ao estado antigo. Comparando as duas vidas, isto é, a que eu levava sempre doente e a outra sempre bem, é lógico que preferia ficar com saúde. E confesso que me revoltei um pouco desanimado, quando quase entregando o caldo. Daí o desespero, a procura de panaceias, como a hipnose, etc. Realmente foi o que ocorreu. Pondo em prática uma orientação anterior, foi alguém que foi buscar consulta e recebeu uma orientação, tá? E ele pôs em prática essa orientação que ele recebeu inicialmente. O correspondente, ele melhorou consideravelmente quando resolveu fazer o que havia sido recomendado a ele. Ele até diz que pareciam duas vidas diferentes. A antiga e a nova que ele estava tendo depois que ele seguiu as orientações. Mas aí aconteceu uma coisa. Desejou, contudo, liquidar tudo de uma vez. Aí o que ele foi? Já que ele estava melhorando, ele pensou o quê? Eu vou resolver tudo de uma vez, correndo. Porque se eu começando a trabalhar, eu melhorei um pouco, já pensou se eu sair correndo, disparado, fazendo tudo? Eu vou melhorar muito mais. Então, né, desejou, contudo, liquidar tudo de uma vez, pois ficara um compreensível resíduo. O que era apenas um desejo acabou virando inconformação e até revolta, que é claro que ele não conseguiu. Desabou tudo de novo. E ele saiu em busca de soluções mágicas,
mesmo depois de provar a si mesmo que a solução estava na atitude de reforma íntima que adotara. Então, a solução dele estava na reforma íntima. Só que ele não entendeu isso. E aí ele quis correr e acabou se atropelando. Agora ele vai falar de outra carta típica que Hermínio recebeu para o trabalho, como consulta. É com imensa gratidão. Esse agora é o teor da carta, é o parágrafo 13. É com imensa gratidão que lhe escrevo em resposta às suas duas cartas. Obrigado pela generosa acolhida, pelas orações e pelas palavras de conforto e coragem a mim endereçadas. Aguardei em prece, durante esse período, a orientação espiritual que viria, e confesso honestamente, nunca imaginei tivesse sido eu a origem de tantos desencontros e mágoas. Agradeço a Deus o amparo recebido durante estes anos, nos quais muitas vezes pensei em desistir. Sabia que a minha dose de participação era elevada, mas não que tivesse sido o ponto de partida. Durante uns dias, com o coração bastante oprimido, senti-me incapaz de olhar meu marido e meus filhos. Mas a verdade nos é transmitida, lenta e progressivamente, e vem sempre no momento oportuno, oportunidade que não quero perder. Ela está falando da mensagem que ela recebeu do plano espiritual, falando do porquê do problema dela, que ela foi que deu origem ao problema. Então, ela ficou até envergonhada de olhar para o marido e para os filhos. É hora de reflexão, de reavaliações para prosseguir. Há muito trabalho pela frente, eu sei. Devo fazê-lo sereno e confiante, pois, como você mesmo diz, um dia tudo isso estará em paz. Mais uma vez agradeço e conto com suas orações. Acho que você não imagina o quanto tem contribuído para o meu progresso espiritual. Quero-lhe um bem imenso por isso. Esse comovente testemunho veio de uma senhora que já se desesperava com os conflitos e desentendimentos entre pessoas de sua convivência. A desarmonia vinha de outras existências, como sempre ocorre em tais casos. Ela própria fora o pivô de tragédias remotas. Por vezes pensou seriamente em abandonar tudo, até mesmo pela morte, pois se considerava impotente para fazer algo. Ela pensou no suicídio, né? Ela pensou no suicídio, abandonar tudo. No seu grupo familiar, contudo, era a única pessoa equilibrada e com algumas conquistas já consolidadas. Somente através dela o socorro poderia chegar até eles. Então, somente através dela é que o socorro podia chegar à sua família. Então, ela pediu ajuda ao grupo do Hermínio, o amigo espiritual deu a resposta, ela recebeu a resposta, colocou em prática as orientações e depois ela escreve uma carta para o Hermínio agradecendo a ajuda que o grupo do Hermínio e que o amigo espiritual deu para ela, tá? Aí ela vai dizer aqui: no seu grupo familiar, contudo, ela era a única pessoa equilibrada e com algumas conquistas já consolidadas. Somente através dela o socorro poderia chegar até eles. A orientação espiritual que ela recebeu foi a transfusão de energia de que ela necessitava e que certamente mereceu, pelo que já acumulara de bom em seu coração generoso. Não é que a situação tenha mudado, mas mudou radicalmente a posição dela perante a situação. Quer dizer, a situação conflituosa continuou a existir, mas a forma como ela encarava aquela situação mudou, entendeu? O problema estava ali ainda. Mas como ela estava encarando esse problema agora? Era de outra forma, não mais de forma desesperada. É isso que é importante. Como é que você está encarando as coisas agora? Com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paciência? Isso faz diferença. Se havia obsessões dentro da família dela, ou pressões espirituais, o Hermínio faz uma pergunta.
se havia obsessores ou opressores espirituais. A rigor, não, como foi esclarecido na orientação. É que espíritos desencarnados, também envolvidos no processo da desarmonia anterior, ou por desafeições outras, se não provocavam os conflitos, pelo menos os assistiam como espectadores privilegiados. Então, quando a confusão se estabelecia na casa dela, não tinha obsessões, mas tinha aquele grupo de espíritos que não gostavam da família, que ficavam lá, ó, só assistindo o circo pegar fogo. E aí, o que que acontecia? Esses espíritos ficavam o quê? Liberando uma energia ruim que acabava o quê? Envolvendo a família e potencializando as energias deletérias de cada um. E aquela coisa, né? Vai lá, é isso mesmo, parabéns, mata, esfola. Não tem aquela coisa? O pessoal, quando vê briga na rua, em vez de tentar acalmar a situação, fica botando mais lenha na fogueira? É isso daí que poderia estar acontecendo na casa dela. Não precisavam esses espíritos sequer interferir ou provocar os incidentes, porque os próprios protagonistas, quer dizer, os próprios familiares, se incumbiam de fazê-lo. Como não eram essencialmente maldosos e brutos, não cuidavam de agravar a situação, nem melhorá-la, é claro. É aquela coisa, né? Eu não preciso nem atrapalhar, interferir. Deixa o circo pegar fogo, que eles tratam disso. Também não vou ajudar ninguém, porque eu não gosto deles. Vou ficar aqui só na plateia. Então, muitas vezes, uma família, o que acontece é isso. Não tem obsessor ali, mas tem aqueles espíritos que ficam lá, ó, mandando aquelas energias. E as pessoas, aquilo vai no crescente, no crescente, no crescente, e a gente não sabe onde vai terminar. E pode terminar até numa tragédia. E depois a pessoa vai dizer: meu Deus, eu não sei por que eu fiz isso. Então, ele está aqui contando a situação dela. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esses casos que nós lemos aqui? Alguém já viu isso acontecer? É isso aí, né? Então, gente, semana que vem nós vamos dar continuidade. Vamos para o caso número 5, né? É o último caso desse capítulo. Mas um exemplo, né, de situação conflituosa que acontece, né, mais um exemplo de casos que o Hermínio vai trazer. E eu achei esse quinto caso é um caso grande, comprido. Espero que na próxima aula a gente consiga lê-lo todo, que é uma coisa muito comum de acontecer no lar. E que, como o Hermínio conta aqui, né, nem sempre é muito bem aceito pela família, né? Pelas famílias. E não consegue entender por que que esse tipo de coisa está acontecendo com ela. Então, nós vamos encerrando aqui, né? Lembrando a todos vocês, mais uma vez, que assim que a gente terminar o estudo do livro Diversidade dos Carismas, nós vamos começar o estudo dessa obra, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto, né? As Curas de Jesus. E também lembrar a todos que hoje, como nós não temos mais o curso da Amélia Rodrigues, acontecerá às 17h40, 5h40, a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos suicidas, que acontecia na sexta-feira, 6h30. Porque na sexta-feira a gente estava com duas radiações, umas 3h15 para enfermos e umas 6h30 para suicida. Então, nós pegamos de 6h30 suicida e vamos colocar na quinta-feira, às 17h40. É uma reunião de radiação, porque não tem nomes lidos, nós não lemos nomes. Então, ela dura 15 minutos no máximo, tá? E nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo.
para fazer essa irradiação. Quem quiser aqui participar, porque eu sei que a equipe que está aqui participa dos estudos, é só às 5h40 entrar no mesmo link de sempre e participar da reunião. A única coisa que a gente pede é o quê? É a assiduidade, tá? Todos estão convidados, quem quiser participar da nossa reunião de radiação para suicídio. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Que eu acho que foi muito bom, muito interessante. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha, né? Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, agradecidos pela oportunidade do estudo, que estejamos sempre atentos para não perder aquele minutinho que mudaria nossa vida. Que estejamos atentos para perceber a presença do nosso Mestre, sempre ao nosso lado, através dos estudos, através dos companheiros que nos incentivam, através da casa de Francisco, da casa de Jesus, que possamos estar atentos, ter nossos olhos abertos, nossos olhos da alma abertos para as oportunidades. E assim, Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos reunidos nos estudos, nos esclarecimentos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero lembrar a todos também que hoje, às 16h30, 18h30, 6h30, teremos a nossa palestra pública. Quem vai fazer é o nosso irmão William Lira, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14, a beneficência, né? Então, nós temos a nossa irradiação e 6h30 da noite a nossa palestra pública. E amanhã voltamos aos nossos estudos. Um beijo no coração de todos. Ah, outra coisa, lembrando, dia 24 de maio, nosso seminário espírita, domingo, 3h30 da tarde, sobre Francisco de Assis, tá? Então, todos são convidados. Eu estou pedindo a vocês compartilhem o link. Compartilhem o cartaz. Tchau, gente. Um Boa beijo. tarde, gente. Tchau, beijinho.